Diego, Kennedy, não cabe juízo de valor do presidente do Senado ou juízo de pertinência de colégio de líderes para a utilização para direito constitucional da minoria parlamentar. Comissões parlamentares de inquérito são direitos constitucionais de minoria. O amplo acordo ao qual o presidente Pacheco se refere, com a ampla máxima venha, não está incluso o líder da oposição e não está incluso a ampla maioria da oposição. A ampla maioria da oposição não participou desse acordo, mesmo porque não há conveniência de acordo sobre um requerimento que tem assinaturas de 31 senhores e senhoras senadoras, senadores e senadoras. A Constituição diz que CPI é direito de minoria para que a minoria, a oposição, possa investigar governos quando as outras instituições fracassam, que é o caso que ocorre no âmbito desse escândalo do MEC. Não é a maioria que é governo que vai fazer a investigação, porque não tem interesse da maioria fazer a investigação. Isso já foi consagrado não somente pelo texto claro e cristalino da Constituição, como por várias jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, mais recentemente do ministro Roberto Barroso e tantas outras, do ministro Celso de Mello e tantas outras ao longo do tempo. Então, para ficar bem claro, Kennedy, para ficar bem claro, Diego, nós vamos esperar a leitura do requerimento da CPI do MEC até quinta-feira. Se não ocorrer a leitura do requerimento da CPI do MEC, nós iremos ao Supremo Tribunal Federal para que o direito constitucional da minoria seja respeitado. Se ocorrer qualquer tipo de obstrução sobre o nosso direito, qual seja, líderes não fazerem indicação agora e buscarem esta circunstância de só após as eleições, nós iremos para o Supremo Tribunal Federal para fazer valer o nosso direito. Ô, senador, a gente já viu esse filme na CPI da pandemia, o Pacheco sentou em cima do requerimento e só depois de uma decisão do Supremo ele admitiu abrir. Ele parece um falso equilibrista, né? Como cantaria a Elis Regina, nessa questão de ler um regimento, ler outro, e diz que só depois da eleição. A gente entende que vocês vão pedir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No entanto, falta muito pouco tempo para a eleição. É possível viabilizar uma CPI com uma apuração diante das gravidades que existem nas denúncias até as eleições? Isso é uma CPI eleitoral ou é uma CPI sobre esse desmantelamento que a gente vê no MEC há 4 anos, né? Enfim, queria ouvir o senhor sobre isso. Kennedy, eu até concordo que não se justificaria uma CPI se tivesse investigações em andamento. Primeiramente, vamos à seguinte cronologia dos fatos. Há um escândalo de corrupção notório, um dos mais aterradores escândalos de corrupção que já se teve na história da educação brasileira. Houve ações de achaque contra prefeitos despudoradamente. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação se tornou um balcão de negócios. Ponto. Há isso. Qual o remédio para isso? Investigação. A quem cabe investigar? Polícia Federal. A Polícia Federal começou a investigação? Começou. E o que aconteceu? O presidente da República interveio na investigação. Kennedy, até agora, o celular de Milton Ribeiro, que foi apreendido, ainda não foi entregue para a perícia da Polícia Federal. O delegado da operação, Bruno Calandrini, disse que a investigação está sob ameaça e intervenção. O avião da Polícia Federal, que deveria ir até São Paulo, e como é todo o procedimento, para conduzir o preso até Brasília, não fez, esperando um habeas corpus. Mais que isso, foi revelado pela mídia toda um diálogo do presidente da República com aquele que foi objeto da prisão, utilizando-se de informações privilegiadas e cometendo crime de obstrução à justiça. Ou seja, a investigação que existe, Kennedy, está pedindo socorro a nós, ao parlamento, estar em CPI, faça a investigação. Nós vamos ficar esperando? Isso equivale a um crime ser cometido e o promotor de justiça dizer: aguarda 2 meses para ver minha oportunidade de fazer a investigação. O Pacheco não é cúmplice do Bolsonaro. A gente viu na CPI da pandemia a atitude que ele teve. Agora é a mesma coisa. Ele adia um procedimento que pode ser negativo para o Bolsonaro. O Pacheco, desde a pandemia, só acompanha bem a CPI da pandemia,
E essa atitude agora da CPI do MEC não é uma atitude de cumplicidade? Ele não está fazendo um jogo de um presidente que merece ser investigado? Kennedy, eu tenho assim várias vezes, eu tenho elogiado o presidente Pacheco por muitas posturas que ele tem assumido, e eu tenho dito para ele, sobretudo, o seguinte: cabe a ele a responsabilidade maior que um presidente do Congresso Nacional já teve na sua história, que é ser guardião da democracia brasileira. E nós vamos precisar muito do presidente Pacheco daqui a 2 meses, quando comportamentos como estes, que você comentou ainda há pouco, que o presidente Bolsonaro fez em relação ao sistema eleitoral, foi colocado à prova, ou na prática, ele executar as ameaças que isso está fazendo a democracia brasileira. Mas, neste caso específico, esse procedimento eu divirjo radicalmente, eu considero inadequado, não tem por que ocorrer a limitação ao direito constitucional da minoria. Kennedy, para ser claro, se não ler, nós vamos ao Supremo. Se não está lá, nós vamos ao Supremo. Se espirrarem contra a CPI, nós vamos ao Supremo. Ao Supremo cabe a guarida dos direitos constitucionais. A oposição tem o direito constitucional alcançado, 28 assinaturas no mínimo, para instalar comissões de inquérito. A oposição não vai negligenciar esse direito constitucional que possui. Senador, o senhor acha que há uma aposta que uma ida ao STF pode causar um mal-estar entre os poderes, já que vai caber novamente ao Supremo interferir, entre aspas, numa decisão que seria do Congresso? Diego, se é concedido um habeas corpus a alguém e esse habeas corpus não é cumprido, não tem nenhum mal-estar ir ao STF para pedir que o habeas corpus seja cumprido. Se é pedido um mandado de segurança em direito líquido e certo, nós temos que recorrer ao STF para que o mandado de segurança seja cumprido. Se algo que está esculpido na Constituição, que é o direito constitucional da minoria, de ter comissões parlamentares de inquérito, não é cumprido ou é atropelado pela maioria, ou por quem quer que seja, cabe a nós ir ao Supremo. É para isso que tem o Supremo. O Supremo foi instituído no ordenamento constitucional, na arquitetura constitucional jurídica brasileira, para ser a Corte Constitucional, para quando a Constituição for descumprida ou for ameaçada, a ela nós recorremos. É para isso que existe o Supremo Tribunal Federal na democracia. E é por isso que a ele nós iremos recorrer.